Fala, galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar de vetor, belezeira? Então, meu amiguinho, tá preparado? Tá preparada? Bora lá, vem comigo. Solta a supernova! Belezeira? Então, galerinha, então deixa eu ficar pequenininho aqui pra gente começar a nossa historinha. Então, bora lá? Então, galerinha, hoje a gente vai falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Olha o nosso amigo aí, o Grequeirinha. Ele tá andando aqui da posição de 2 metros até a posição de 8 metros. Deixa eu colocar aqui, ó, para você saber que essa reta tá em metros, tá? O que que eu quero que você perceba? Se a gente for calcular a variação do espaço que ele percorreu, é muito simples, é só a gente fazer ΔS é igual o espaço, é igual o espaço final menos o espaço inicial. Não é assim que a gente calcula o ΔS, meu amiguinho? Então vamos calcular? Então vai ficar aqui ΔS vai ser igual o espaço final. Ele estava aqui nos 2 metros e ele chegou aqui nos 8 metros. Mas, professor, por que que não começa a contar do 0 metros? Porque a hora que ele estava aqui nos 0 metros, a gente ainda não ligou o cronômetro. A gente deixou ele andar até chegar aqui. A hora que chegou no 2, foi aí que a gente ligou o cronômetro. Então foi aqui que começou a contar o tempo. Então nossa historinha parte aqui dos 2 metros. E ele chegou aqui e terminou a nossa historinha nos 8 metros. Então o espaço final, 8 metros, ok? Menos o espaço inicial, que é 2 metros. Se você fizer essa conta, muito simples, 8 menos 2, você chega no resultado que o ΔS é igual a 6 metros. Belezeira? Então, imagina isso, que você está lá na rua da sua casa, e aí as casas têm essas numerações. Você saiu lá da casa número 2 e chegou na casa número 8. Para fazer isso, você andou 6 metros. Mas, olha só, galerinha, e se a gente fizesse o seguinte? A hora que você chega aqui no 8 metros, você vira e aí você dá a marcha ré. Marcha ré não, você retorna, tá? Você vai retornar esse mesmo percurso aqui, ó. Você andou do 2 até o 8. A gente já fez essa conta. A gente achou o valor de 6 metros. Agora eu vou andar do 8 até o 2. Então, ó, vou fazer o caminho inverso. Vou sair do 8 até o 2. Vamos calcular de novo o ΔS? Você vai falar assim, mas professor, ΔS vai dar igual. Vamos ver? Vem comigo, meu amiguinho. Então, de novo, ó, o ΔS que a gente vai calcular e vai colocar aqui, ó, já já para você, meu amiguinho. Ele vai ser igual, então, ó, vou colocar aqui bonitão. O espaço final menos o espaço inicial, ok? Então, esse é o ΔS. Vamos calcular? ΔS vai ser igual o espaço final. Para tudo e presta atenção para não errar. Presta atenção, meu amiguinho. O espaço final agora, ó, presta atenção. Ele estava no 8 metros. O espaço final agora vai ser o 2 metros, porque é aonde que a gente quer chegar. Lembra? A gente estava no 2, foi até o 8, aí a gente virou o carro e voltou para a posição onde que a gente estava. Então agora, o nosso fim da história está aqui no 2. Então, espaço final, 2 metros, menos o espaço inicial, que agora o espaço inicial é 8 metros. E se você fizer essa conta, meu amiguinho, que é muito fácil, 2 menos 8, quanto que dá, meu amiguinho? Você vai falar assim, ah, professor, dá 6 de novo. Ah, meu amiguinho, mas será que dá 6? Vamos entender melhor essa conta? Eu tenho 2 menos 8. Se você está me devendo R$ 8 e me pagar só 2, você ainda fica me devendo 6. Então, esse 6 aqui, ele é negativo. E é o que eu vou colocar aqui, ó. Menos 6 metros, ok? Eu fiquei aqui na frente, mas tá dando para enxergar, né? Que deu 6 metros aqui, né? Beleza. Então, meu amiguinho, o que que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, que a hora que o Grequeirinha estava saindo da posição de 2 metros e ele foi para a posição de 8 metros, a gente andou 6 metros. Esse foi o espaço total que a gente percorreu, o ΔS. Mas a hora que a gente fez o percurso ao contrário,
Do 8 para chegar no 2, a gente andou menos 6 metros. Só que você vai falar assim, mas professor, eu nunca vi espaço negativo. Eu sei, meu amiguinho, no dia a dia a gente não vê isso, mas existe. Existe sim. E sabe por que que existe esse espaço negativo? Ele existe por um motivo, e muito importante esse motivo, para dizer se você está indo para um lado ou você está indo para o outro lado. Então, se a gente tivesse admitido que ir para a direita é positivo, então o ir para a esquerda ele é negativo. Então você acharia a mesma distância, só que quem estivesse indo para o lado contrário, para lá, né? Quem estivesse indo para o lado contrário, para lá, ia ser negativo. Deu para entender? Então esse conceito ele é muito importante para a gente poder entender um pouquinho dos vetores, tá? Então deu para sacar? Então quando essa reta das posições, pensa dessa forma que você não erra. Quando as posições estão aumentando, você está aumentando conforme você percorre as posições, o seu ΔS é positivo. Quando você está diminuindo as posições conforme o tempo vai passando, o seu ΔS é negativo. Vamos ver mais um exemplo aqui, para você entender um pouquinho melhor. Imagina o seguinte, agora ó, não é mais com posição, é com velocidade, meu amiguinho. Imagina que você vai sair aqui da sua casa, ó. Sua casa está aqui nessa posição de 1 metro, tá? Eu esqueci de falar, mas cada risquinho aqui equivale a 1 metro. Deixa eu colocar 1 metro aqui, ó, para você não esquecer. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros. Então, você está saindo da sua casa. Então, aqui, meu amiguinho, é a casa do meu amigo, o Greiqueirinha, ok? Então, você está saindo aqui da casa do Greiqueirinha e olha só o que, que você vai fazer. Você vai chegar aqui, ó, na casa do amigo do Greiqueirinha. Então, você vai chegar aqui, ó, no amigo. Beleza? Então, meu amiguinho, então é aqui que você vai chegar. Para isso, você vai fazer esse percurso com uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que não vai mudar, de 36 km por hora. Então, a sua velocidade vai... Você vai começar o seu percurso a marcar no relógio a partir de 1 metro, que é onde a gente mora. A hora que deu 1 metro, você solta o cronômetro e começa a marcar até chegar aqui nos 14 metros na casa do seu amigo. Você vai percorrer todo esse trajeto aqui com a mesma velocidade de 36 km por hora. Belezeira, meu amiguinho? Então, olha só o que acontece se a gente fizesse o oposto. Eu quero que antes você pense o seguinte. Essa numeração aqui é a numeração da casa das pessoas que moram lá na sua rua, ok? Então, o amigo do Greiqueirinha, ele mora aqui na casa número 14. Em outras palavras, eu quero que você pense que os números, a numeração das casas estão aumentando para a direita. Agora, se a gente fizesse o oposto, se a gente saísse da casa do amiguinho aqui, ó, então aqui é a casa do amigo do Greiqueira. E vou escrever aqui embaixo. Então, a gente está fazendo o caminho inverso. Então, aqui é a casa do Greiqueira. Ok? Vou colocar aqui embaixo também, ó. Casa do Greiqueira. Beleza? Então, agora, ó. Fica assim. Tá meio feinho, mas vai ficar assim. Então, meu amiguinho, ó. Você tá saindo aqui da casa do amigo do Greiqueira. Que tá nos 14 metros, lembra que tá tudo em metro, e você vai voltar lá para casa do Greiqueira, aqui na posição de 1 metro. Olha o que eu quero que você perceba. Presta atenção, meu amiguinho. Para tudo e presta atenção, para você não errar. Quando eu saí aqui da casa do Greiqueira e cheguei aqui na casa do amigo do Greiqueira, eu andei todos esses espaços aqui, e eles estavam aumentando, não é? Agora, lembra que eu falei para você pensar que é o número, a numeração lá das casas da rua do seu amigo. Agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou aqui na posição 14 metros, que é da casa do amigo do Greiqueira, e eu estou voltando lá para 1 metro. Olha o que eu quero que você pare e pensa. A posição aqui das casas não está diminuindo o número das casas? Sim. Então eu preciso identificar isso. E como que eu identifico? É muito simples, meu amiguinho. É só eu colocar aqui, ó, um sinal
de negativo. Então, quando eu coloco um sinal de negativo, eu estou querendo dizer que está indo para o outro lado. No caso, está indo para cá, para cá. Beleza? Deu para entender? Mas voltando lá ao exemplo que eu falei para você guardar na sua cabeça, pensa que é a numeração lá das casas da sua rua. Então pensa assim, ó, se você saiu da sua casa e andou até a casa do seu amigo, que o número foi aumentando, a hora que você voltar para sua casa, os números vão diminuindo. Então você está dando marcha ré, ou melhor, você está indo para o lado contrário. Mas a gente pode pensar de um outro jeito para você entender um pouquinho melhor, para você não errar. Como que você pode pensar? Você pode pensar que essa rua, ela tem uma mão única. E a mão da rua é indo, nesse caso aqui, ó, para a direita. Então, para a direita é a mão da rua, ou seja, é tudo positivo. Se você estiver indo para a esquerda, você está indo na contramão. Se você está indo na contramão, você está indo para o lado contrário, para o lado negativo. Deu para entender isso daí, meu amiguinho? Se você entendeu esse conceito, agora fica mais fácil a gente te explicar o que são grandezas escalares e vetoriais. Por quê, meu amiguinho? Porque as grandezas escalares são grandezas que a gente não precisa exprimir mais nenhuma informação além do seu valor. Simples assim. A gente só precisa dar o valor. Eu não preciso, na grandeza escalar, falar se ela está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, eu vou te dar algum exemplo aqui, ó, alguns exemplos. Por exemplo, quando você fala que a sua massa é de 60 quilogramas, eu preciso falar para que lado que a massa está indo? Não preciso. Então, é uma grandeza escalar. Belezeira? Por exemplo, então, a temperatura. Se eu falar que a temperatura hoje está em 32 graus Celsius, eu preciso falar para que lado que está indo a temperatura? Se a temperatura está indo para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo, para algum lugar? Não precisa. Então, é uma grandeza escalar. Diferente das grandezas, o quê? Vetoriais. Nas grandezas vetoriais, a gente precisa informar o seu valor, a sua direção e o seu sentido. Em outras palavras, uma grandeza vetorial, eu preciso falar para onde que é que ela está indo. Vou te dar o exemplo que nem eu acabei de falar. Por exemplo, a gente tem aí a velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, eu preciso indicar para que lado que ela está indo. Então, a velocidade, por exemplo, se eu falar que a velocidade é de 20 metros por segundo, eu preciso falar se ela está indo para a direita, se ela está indo, para a esquerda. Eu preciso falar se ela está indo também para baixo ou se ela está indo para cima. Então eu preciso informar para que lado que está indo a velocidade. E eu costumo indicar isso com um sinal aqui de negativo ou de positivo. Tá? Opa, ficou feinho aqui, mas eu conserto. Pronto. Então você vai ver já já que a gente coloca um sinalzinho aqui. Mas eu vou te explicar um pouquinho melhor aqui na frente, ó. Vamos entender um pouquinho melhor essas grandezas vetoriais aí. As grandezas vetoriais, elas possuem 3 características que são super importantes. A direção, o sentido e a intensidade. Que também é chamada, ó, de módulo, tá? Então guarda essa palavrinha. Quando você ouvir falar de intensidade ou de módulo, é a mesma coisa. E já já eu vou te explicar o que que é. Vamos ver primeiro o que que é direção? A direção, meu amiguinho, quer dizer se está indo no eixo vertical ou se está indo no eixo horizontal. Isso é a direção, tá bom? E dentro dessa direção, meu amiguinho, eu tenho 2 sentidos possíveis. Por exemplo, lá na direção vertical, eu não posso ir para cima e também não posso ir para baixo. Isso é o meu sentido. Então, vamos de novo, ó. Direção vertical, horizontal. Dentro da direção vertical, eu posso ir para cima ou para baixo. E a mesma coisa acontece na direção horizontal. Na direção horizontal, eu posso ir para a direita ou eu posso ir para a esquerda. Isso é o sentido. Então, dentro da direção, eu tenho quais sentidos? Para cima, para baixo, esquerda, direita?
Deu para sacar? E o que é então a intensidade? A intensidade nada mais é do que o valor, simples assim. Então a intensidade ou módulo é o valor, tá? Vou te dar um exemplo e agora sim eu vou te falar qual que é o sinalzinho que a gente coloca. Vamos te dar um exemplo? Vou fazer aqui uma reta aqui, ó. Então vou fazer uma reta aqui, vou colocar um móvel. Lembra que eu te falei? Desenho o carrinho do Chaves. E eu vou falar que o meu móvel está indo para cá, tá? Então presta atenção. Se eu admitir que todo mundo que está indo para a direita é positivo, então todo mundo que estiver indo para a esquerda é negativo. Você que escolhe o lado que você prefere, tá? Então, vamos falar que a velocidade aqui desse carrinho, desse móvel, é de 20 metros por segundo. Então, qual que é a direção aqui? A direção, então, vou colocar aqui, ó, direção, dir. A direção aqui é horizontal. Beleza? Qual que é o sentido? Então, vou colocar aqui, ó, sentido. O sentido, meu amiguinho, é indo da esquerda para a direita. Então, vou colocar, ó, direita. Ok? Então, esse vai ser o sentido. Da esquerda para a direita. E qual que é a intensidade ou módulo? Ou, se você preferir, o valor. Então, quando você ouvir falar intensidade, é a mesma coisa que valor. Intensidade, módulo, tá? É tudo o valor. Qual que é o valor dessa velocidade? É 20. Então, ó, o módulo, ou a intensidade, ou o valor, se você quiser, é igual a 20 metros por segundo. Só que tem um detalhe importante, que é o que eu ia te falar. Todo vetor, ele tem um chapéuzinho. E a gente representa esse chapéuzinho com uma seta, meu amiguinho. Vou te explicar melhor, ó. Tá vendo aqui a minha velocidade? Ela é um vetor, não é? Então, para eu afirmar que ela é um vetor, eu coloco aqui, ó, na cabecinha dela, uma setinha. Essa setinha, ela é sempre apontando para esse lado, mesmo se o número for negativo. Como assim, professor? Vou te dar mais um exemplo. Vamos fazer o mesmo exemplo, só que agora, em vez de estar indo para frente, ou melhor, de estar indo para a direita, a gente vai colocar ele indo para a esquerda. Então, ó, vou colocar de novo aqui, ó, um móvel. Olha ele aqui. E agora esse móvel vai estar se deslocando para a esquerda. Então, se de novo eu admitir que todo mundo que está indo para a direita é positivo, todo mundo que estiver indo para o lado oposto é negativo. Beleza? E vou falar de novo que essa velocidade aqui é de 20 metros por segundo. Só que a gente já viu lá na tarefinha, na atividade que eu acabei de explicar, que se um é positivo, o outro está indo para o lado oposto, um dos dois vai ter que ser o negativo, não é? Então, vamos lá. Para eu indicar aqui a direção. Então, de novo, direção. A direção está no eixo horizontal. Ok? Agora, qual que é o sentido? O sentido agora, meu amiguinho, ele está indo da direita para a esquerda. Então, agora ele está indo no sentido esquerda. Ok? Então, ele está indo para a esquerda. Ok? E qual que é o módulo, ou valor, ou intensidade? Então, o módulo é igual, presta atenção, meu amiguinho, a menos 20 metros por segundo. Mas por que esse menos, professor? Justamente para indicar que ele está indo para o lado oposto, tá? Então, essa velocidade aqui, eu não vou deixar ela como 20, ela vai ser menos 20. Mas aí você vai falar assim, mas professor, quando eu entro no carro do meu pai, eu também não vejo lá escrito menos 30 km por hora, menos 50 km por hora, é tudo positivo. Eu sei, meu amiguinho, no dia a dia a gente não vê isso, mas isso existe, e isso é extremamente importante porque é assim que você sabe se você está indo para um lado ou para o outro lado. Para isso que existem as grandezas vetoriais. E a gente não pode esquecer do quê? Do chapéuzinho, ou seja, da setinha. Mas, professor, esse número é negativo. O senhor colocou a setinha para a direita, não é para a esquerda? Não. A setinha aqui para indicar que é um vetor é sempre para a direita. Deu para entender, meu amiguinho? Viu só? Não tem segredo algum. O vetor é muito fácil.
É tão fácil que agora você vai ver no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, exemplo 1. Calcule o módulo. Então, ó, se eu estou pedindo módulo, eu quero saber o valor ou a intensidade. Calcule o módulo da distância total percorrida por um estudante que caminha de um certo ponto depois que saiu de sua casa até sua escola. E depois faz o caminho inverso, conforme representado nas tabelas abaixo. Então, olha só. Eu tenho um estudante e ele... Vou fazer um desenho aqui, vai. Rapidinho. Esse estudante, ó, ele estava aqui na casa dele, ok? Então, aqui era a casa dele. Só que ele começou a contar no relógio a hora que ele estava aqui, ó. Então, aqui na casa dele, ele não começou a contar no relógio. Ele começou a contar no relógio a partir desse momento aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Então, a partir desse momento, olhando aqui na tabela, onde eu tenho o meu tempo igual a 0 segundos, foi aqui que ele começou a contar a posição dele. Ele já estava lá nos 20 metros. Então, ele já andou, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho da casa dele até aqui. E foi aqui que ele apertou o cronômetro. Ele começou, então, daqui para frente. E ele foi andando, até chegar aqui nos 180 metros, ok? Então, ele andou 20, ele andou 60, olha lá na tabelinha. Então, a hora que passou um segundo, ele estava nos 60 metros. Então, ó, vou colocar aqui, ó, um segundo. A hora que passou 2 segundos, opa, 2 segundos, ele estava nos... Deixa eu apagar aqui. Ele estava nos 100 metros. Ele estava aqui, ó, nos 100 metros. A hora que passou 3 segundos, ele já estava aqui nos 140 metros. E a hora que deu 4 segundos, ele estava aqui nos 180 metros. O que a gente tem que calcular? O módulo da distância total que ele percorreu. Então, eu quero saber qual que é a distância daqui, dos 20 metros, até ele chegar aqui, nos 180 metros. Ou seja, eu quero saber o valor desse delta S, ok? Esse é o valor que eu preciso descobrir aqui. E é muito simples. Para a gente achar o delta S, eu já te falei, não é só fazer a posição, a posição final menos a posição inicial. Então é muito simples. Então meu delta S é igual à posição final. Ele estava na casa dele, andou 20 metros, pegou o cronômetro e começou a marcar dos 20 até os 180 metros para chegar lá na escola. Então, a posição final, 180 metros, menos a posição inicial, que é 20 metros. Quanto que dá 180 menos 20? Se você falou para mim que 180 menos 20 dá 160 metros, você acertou, meu amiguinho. Pronto. Então, esse é o delta S. Mas, olha só o exercício. Ele falou que ele caminhou de um certo ponto, depois que saiu da casa dele. Imagina que ele estava na casa dele, passou na pracinha, encontrou os amigos e começou a marcar o tempo no relógio até chegar aqui na escola. Aí depois, ó, continua a leitura aqui comigo. E depois ele faz o caminho inverso, conforme representado nas tabelas. Então, nessa primeira tabelinha, ele está saindo daqui dos 20 metros e chegando aqui nos 180 metros. Agora, na segunda tabelinha, ele está fazendo o oposto, meu amiguinho. Vou colocar de novo aqui a reta para você, ó. Na segunda tabelinha, esse meu amiguinho, ó, ele está aqui, ó, nessa posição de 180 metros. E ele vai chegar aqui, ó, na posição de 20 metros. Então, agora a gente vai contar o tempo ao contrário. O tempo aqui, ó, é o 0 segundos nos 180 metros. Aí vai passar aqui, ó, 1 segundo, ele tá nos 140 metros. No 1 segundo. No 2 segundos, ele vai estar nos 100 metros. Acompanha aqui na tabelinha, ó. Tá vendo aqui, meu amiguinho? Ó, 0 segundos, ele tá nos 180 metros. 1 segundo, ele tá nos 140 metros. Eu tô voltando. Passou 2 segundos, ele tá nos 100 metros. Passou 3 segundos, ele vai estar, então, 3 segundos nos 60 metros. A hora que der 4 segundos, ele vai estar lá nos 20 metros. Vamos calcular de novo qual que foi a distância total, o módulo da distância total, meu amiguinho. De novo, meu amiguinho, você vai falar assim, mas professor, nem precisa calcular, porque se a gente fizer a conta, vai dar a mesma coisa, professor. Vamos ver então se vai dar? Então eu preciso calcular, ó, essa distância daqui até aqui. É o meu delta S, ok? Então vou calcular isso daqui.
Então, de novo, ΔS, ele é igual o espaço final menos o espaço inicial. Fechou? Então, vem comigo, ó. ΔS vai ser igual. O espaço final. Para tudo, meu amiguinho, presta atenção. A gente estava aqui no 0 metro. Agora, o final da minha historinha tá aqui, ó. Tá aqui nos 20 metros. Então, a gente estava aqui nos 180 metros. E agora o final é o 20 metros. Então, o espaço final agora, 20 metros. Você já tá sacando o que vai acontecer, né? O espaço inicial, então, é igual a 180 metros. Agora fica aquela jogadinha que eu te falei. Se você tá me devendo R$ 180, se você me pagar só R$ 20, você continua me devendo, meu amiguinho. Então, o seu ΔS é quanto que você tá me devendo aí? Menos 160 metros. De novo, você vai falar, mas professor, deixa eu sair da frente aqui só para você enxergar. Mas professor, peraí. Professor, eu nunca vi espaço negativo, professor. Eu sei, meu amiguinho, mas esse negativo, que nem eu te falei, é para deixar bem claro que você está indo para o lado oposto. Deu para sacar? Então, aqui em cima, na letra A, você foi aumentando aqui os espaços. Na letra B, você estava lá no final dos espaços, você foi voltando, diminuindo. Então, o espaço também é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, você não pode esquecer de colocar, ó, uma setinha aqui, ó, para indicar que é uma grandeza vetorial. Não foi fácil, meu amiguinho? Muito, 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 muito simples. Tão simples que eu vou chamar o meu amiguinho. Que amiguinho, professor? Ele, esqueceu dele? Eu vou chamar, ó. Grequeirinha, 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 Grequeirinha. Cadê você, Grequeirinha? Olha ele aí, olha ele aí. Aí, meu amiguinho. Se você ficou com a gente até aqui, ó, não esquece aquele like maroto. Então, dedo no like, dedo no like. Bora lá pra frente, então, meu amiguinho. Então, vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2, mesmo esquema, só que agora é com velocidade. Olha só aqui. Então, ó, calcule o módulo, ou seja, o valor do vetor velocidade dos seguintes móveis, cujos dados de sua posição e tempo estão representados nas tabelas abaixo. Então, preciso calcular, meu amiguinho, a velocidade. E a gente sabe que velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Então, é muito fácil, porque a velocidade vai ser, então, igual. O ΔS não é espaço final menos o espaço inicial? Sim, não é, amiguinho? Vamos calcular, então. Olha que fácil. Vai ficar, então, assim, ó. Vou fazer aqui em cima. Que a velocidade vai ser igual... Ah, desculpa, dividido pelo ΔT, né? Não pode esquecer do ΔT, né, professor? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, vai ficar assim, ó. O espaço final. Olhando aqui, ó. O tempo aqui não é 0 segundo, 1 segundo, 2, 3 e 4 segundos. No 0 segundo, meu amiguinho, o espaço era de 2 metros. Quando deu 1 segundo, o espaço era 4 metros. Quando a gente tinha 2 segundos, o espaço foi para 6 metros, 3 segundos, o espaço foi para 8. E nos 4 segundos, ou seja, no meu tempo final, eu tenho o espaço final de 10 metros. Então, 10 metros, minha posição final, menos o espaço inicial. A minha posição inicial é onde o tempo é 0. Então, onde o tempo é 0, eu estava na posição de 2 metros. Dividido pelo tempo final. O tempo final não foi 4 segundos, menos o tempo inicial. O tempo inicial não foi 0 segundos. Então, agora é só fazer essa conta. Então, a velocidade aqui, meu amiguinho, vai ser igual. 10 menos 2, 8. 4 menos 0, 4. Se você fizer 8 dividido por 4, você chega no valor de 2. 2 o que, professor? Metros por segundo. Essa é a velocidade. Eu deixei esse espaço aqui, meu amiguinho, por quê? Agora eu vou desenhar uma retinha para você entender. Dessa vez eu queria que você acompanhasse na tabelinha. Então, vamos lá? Então, ó, quando o tempo, olha aqui na tabelinha, é 0 segundos, 0 segundos, a posição do móvel era de 2 metros. Quando o tempo passou para 1 segundo, a posição era 4. Então, ó, 1 segundo, a posição era 4 metros. Quando o tempo era 2 segundos,
a posição passou para 6 metros. Quando o tempo passou para 3 segundos, a posição era 8. Então, 3 segundos, 8 metros. E quando o tempo chegou nos 4 metros, a posição foi para 10. Desculpa, quando o tempo foi para 4 segundos, a posição foi para 10 metros. Você percebeu aqui, meu amiguinho, que a velocidade é de 2 metros por segundo? Significa que a cada segundo aqui que está passando, se você fizer sacar isso daqui, ó, a velocidade aqui, ó, ela tá sendo 2 metros para cada segundo que passa. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Então, para cada 1 segundo que passa aqui, ó, a velocidade continua sendo 2 metros por segundo. Agora, vamos ver a letra B? A letra B é o caminho inverso, meu amiguinho. Vamos fazer a primeira conta, depois a gente faz aqui um desenho. Então, de novo, na letra B, eu preciso calcular o módulo da velocidade, que foi o que ele pediu aqui, ó, o módulo ou valor da velocidade. Então, é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade é igual a ΔS, espaço final, menos espaço inicial, ok? E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos fazer aqui, ó. Então, espaço final. Então, ó, a velocidade é igual. O espaço final, presta atenção, meu amiguinho. O espaço final é quando o meu tempo é 4 segundos. O espaço final agora é 2 metros. Então, vai ser 2 menos. O espaço inicial é quando o tempo está no começo. No começo da minha historinha, o tempo de 0 segundos é igual a 10 metros. Então, no espaço inicial, ele está nos 10 metros. Dividido pelo tempo final. Tempo final aqui, ó. 4. Desculpa. Tempo final aqui, 4 segundos. Menos o tempo inicial aqui, ó. 0 segundos. Então, vai ficar assim, ó, que a velocidade é igual 2 menos 10. Se você me deve 10 reais, me paga 2, você fica me devendo 8. Dividido por 4 menos 0, 4. Quanto que dá 8 dividido por 4? Você vai falar, a gente já fez a conta, professor. 8 dividido por 4 dá 2. 2 o quê? Metros por segundo. Só que você não pode esquecer desse sinal aqui, ó. Esse menos é muito importante. Mas, professor, de novo, nunca vi velocidade negativa. Meu amiguinho, significa isso que ele está voltando. Ele está indo para o lado contrário. Como assim, professor? Olha aqui no gráfico de cima. Aqui no gráfico de cima, a gente não estava indo para cá, ó. Conforme o tempo aumentava, ó, 0, 1, 2, 3, 4, a posição também não estava aumentando? 2, 4, 6, 8, 10. Vamos fazer uma retinha aqui para você entender, ó. Vou fazer de novo, ó. Quando o meu tempo é 0 metro, 0 segundos, ele está na posição de 10 metros. Então, ó, quando aqui é 0 segundo, ó, quando aqui é 0 segundo, ele está na posição de 10 metros. Quando o tempo aqui, ó, for 1 segundo, ele está em 8 metros. Quando o tempo for 2 segundos, ele está em 6 metros. Quando o tempo for 3 segundos, ele está em 3 segundos, ele está em 4 metros. E quando o tempo for aqui, ó, 4 segundos, ele chegou na posição de 2 metros. Você percebeu que aqui em cima, conforme o tempo aumentava, o espaço aumentava. Aqui embaixo, ó, conforme o tempo aumenta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, conforme o tempo está aumentando, a posição aqui, ó, ela está diminuindo. 10, 8, 6, 4, 2. Mas ainda continua passando, para cada segundo que passa, eu estou andando 2 metros. Só que diminuindo. Então, ó, 10 menos 8, 2. Só que negativo. 8 menos 6, 2. 6 menos 4, 4 menos 2. Então, para cada 1 segundo que passa, eu estou diminuindo 2 metros aqui da minha posição. Por isso que a velocidade, meu amiguinho, é 2 metros por segundo, só que negativo. Então, de novo, importou eu falar para que lado que estava indo a velocidade? Sim. Então, a velocidade, eu não posso esquecer de colocar o chapéuzinho aqui, ó, porque ela é uma grandeza vetorial. Belezeira? Vamos para o último aqui? Meu amiguinho, o último agora é com aceleração, tá? Então, eu vou calcular o módulo do vetor aceleração. Então, eu quero calcular aqui qual que é
a aceleração, meu amiguinho, o valor da aceleração para os seguintes móveis, cujos dados de sua velocidade e tempo estão representados aqui. Então, a gente sabe que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a aceleração vai ser igual a variação da velocidade, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pelo tempo, tempo final, menos tempo inicial. Vamos substituir, a aceleração vai ser velocidade final. Vamos ver aqui o tempo. Qual que é o tempo final? 4 segundos. Agora ficou mais fácil, né, meu amiguinho? A gente já vai mais rápido. Então, no tempo final de 4 segundos, a minha velocidade, ó, é 55 metros por segundo. Então, eu tenho 55 menos a velocidade inicial. O tempo inicial é 0. Então, a velocidade inicial é 15. Dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 4 segundos. Menos o tempo inicial, 0 segundos. Vamos fazer essa conta? Então, a aceleração é igual a 55 menos 15. Se você tirar 55 menos 15, dá 40. Dividido por 4 menos 0, dá 4. Quanto que dá, então? 40 dividido por 4. Deixa eu fazer aqui embaixo para ficar bonitão. 40 dividido por 4 dá 10. 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Viu só que facinho? Então, eu achei a aceleração. Vamos achar aqui embaixo a aceleração? Só que olha só o detalhe. Vamos ver se vai ser positivo? Então, para achar a aceleração aqui, eu vou fazer a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, a aceleração é igual a variação da velocidade, velocidade final, menos velocidade inicial. Variação do tempo, tempo final, menos tempo inicial. Vou continuar aqui, ó. Estou espremendo para dar tempo aqui, senão eu fico na frente. Aceleração. A velocidade final é quando o tempo é o tempo final. O tempo final aqui é de 34 segundos. Então, a velocidade final é 48 metros por segundo. Então, vai ficar 48 menos velocidade inicial. O tempo inicial não é 2, então a velocidade inicial é 64. Dividido pelo tempo final, que a gente viu que é 34, menos o tempo inicial, que a gente viu aqui que é 2. Então, a aceleração é igual. Quanto que é, meu amiguinho? Se você fizer aí, rapidinho, 48, meu amiguinho, menos 64, você vai chegar no valor de 16. Só que 16 negativo. Você está me devendo R$64, se você pagar 48, você fica me devendo 16. E se você fizer 34 menos 2, meu amiguinho, vai dar 32. Fazendo essa conta aqui, meu amiguinho, quanto que vai dar 16 dividido por 32? Se você sacou que 16 é metade de 32, então você sabe que vai dar 0,5. Só que você não pode esquecer o quê? Do negativo. 0,5 o quê, professor? Metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Mas aí você vai falar, mas professor, não entendo a aceleração negativa. Entende sim, meu amiguinho. Presta atenção. Imagina que você está num carro e você pisa no acelerador. A sua velocidade não está aumentando? Então, a sua aceleração é igual aqui no exemplo A. Ela é positiva. Mas a hora que você vê o sinal vermelho, você não pisa no freio, a velocidade não diminui. Se a velocidade diminuiu, que nem aqui ó, no exemplo B, a gente fala que ela é negativa, porque ela desacelerou. Sacou o lance? Então, a gente fala que é um movimento retrógrado, porque ele teve uma aceleração negativa. E aqui em cima, um movimento progressivo, porque a aceleração foi positiva. Professor, então, de novo, a aceleração, eu preciso falar se ela é positiva ou negativa, se está indo para frente, para trás? Sim. Então, a aceleração, eu preciso colocar o chapéuzinho, porque ela também é um vetor. Meu amiguinho, se você ficou até aqui, se você gostou aí, curte o nosso canal, então, meu amiguinho, você não vai esquecer, né? Vou chamar ele. Grequeirinha, aparece aí, meu amiguinho. Aí ele não vai esquecer de se inscrever no nosso canal, né? Então, meu amiguinho, não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Missão cumprida. Terminamos aí os exercícios, os exemplos. Aí eu deixei uns exercícios para vocês, tá bom? Então, galerinha, deixa eu ficar grandão aqui para me despedir. Um grande abração para todo mundo, galerinha. Precisar é só chamar. E nunca esquece que conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Fui!